Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês, assim, estavam muito ansiosos pra ver aqui no canal, que é o meu elenco dos sonhos para a série de Percy Jackson que vai sair no Disney+. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda demais. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, Percy Jackson vai virar série. Isso é uma coisa importante que você precisa saber. Se você não tá sabendo de nada, se você nem ouviu falar nessa notícia, clica aqui no izinho pra assistir o meu vídeo, onde eu conto tudo sobre a série, o que a gente já sabe, o que vai acontecer, aonde vai passar, onde a gente vai poder assistir. Enfim, contei um monte de coisa legal lá, o vídeo tem um monte de informação legal, então vale a pena você assistir. Então, nesse vídeo aqui, eu não vou entrar muito nesses detalhes da série, né, enfim, que eu vou só compartilhar o meu elenco dos sonhos para a série de Percy Jackson. Um fato importante que vocês precisam saber é que o Rick Riordan, que é o autor dos livros, ele já confirmou que a série, ela vai se basear, né, essa primeira temporada vai ser baseada exclusivamente no primeiro livro de Percy Jackson, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, por isso, né, aqui pra esse vídeo de hoje, eu peguei apenas os personagens mais importantes e principais deste primeiro livro, né? Então, os personagens que mais aparecem, personagens que são mais relevantes pra história nesse primeiro livro. Eu sei que tem um monte de personagem, que vocês estão loucos pra ver na série, mas esses personagens possivelmente não vão aparecer logo de cara, né? Então, eu tô aqui mantendo nessa organização na minha cabeça, só pro vídeo não ficar com 5 horas e vocês quererem me matar por eu ter feito um longa-metragem sobre Percy Jackson. Mas, se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem muito like nesse vídeo, deixar muito comentário nesse vídeo, eu vou fazer a parte 2, e talvez a parte 3, e talvez a parte 4, e talvez todas as partes, e aí a gente vai poder elencar, tipo assim, todas as pessoas do mundo, porque Percy Jackson tem 1 bilhão de personagens, né? E um outro aviso importante é que isso aqui é só a minha opinião, né? Isso aqui é só uma coisa que, assim, eu olhando os personagens, a descrição dos personagens e também meu sentimento com os personagens, eu escolhi algumas pessoas, algumas que eu gosto muito, que eu sou muito fã, algumas pessoas que eu não conheço tanto do trabalho, mas eu acho, sinceramente, que a série, ela vai acabar escolhendo, principalmente pra fazer as crianças, atores novos, né? Atores que não têm muitos trabalhos, atores que são desconhecidos. Eu acho que esse vai ser, provavelmente, a escolha dos produtores pra essa série, pelo menos a princípio, né? Então é óbvio que, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de acertar nada, não tenho pretensão nenhuma de ditar nenhuma regra. Se você discordar do meu elenco, se você discordar de algum personagem, gente, não tem o menor problema, deixa aqui nos comentários qual é o seu elenco dos sonhos, qual é o sonho da sua vida de ver interpretando cada um dos personagens. Só vamos lembrar, né, que a gente precisa o quê? Ser respeitoso com o coleguinha, principalmente comigo, que tô aqui gravando o vídeo, mas com todo mundo aqui nos comentários. Então, se você discordou, tá tudo bem, só não xinga o coleguinha, tá bom? Expresse a sua opinião de uma forma respeitosa. E, né, o último aviso antes da gente começar, é que, assim, pra montar esse elenco dos sonhos, eu contei com a ajuda e, na verdade, a cocriação de uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é a minha editora, a Nath. Vocês já viram a Nath aqui no canal, ela já gravou alguns vídeos comigo, mas a Nath é uma pessoa muito entusiasta de Percy Jackson, né? Ela é super fã, inclusive lá no canal dela ela tá fazendo alguns vlogs e alguns comentários sobre a releitura dela dos livros. Então, se vocês quiserem, né, vão lá no canal dela, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem, né, conhecerem o canal dela. A Nath também tem um podcast chamado Tênis Verde, que é um podcast incrível, que ela fala sobre cultura pop, um monte de coisa incrível. A Nathalie é uma pessoa muito inteligente, muito maravilhosa, perfeita, não tem nenhum defeito, aguenta os meus surtos e edita esses vídeos maravilhosos que vocês veem aqui no canal. Então ela merece todos os biscoitos que vocês puderem e ainda por cima, ela montou essa listinha aqui junto comigo com todo o coração e amor. Então, assim, Nath, muito obrigada, eu te amo, e aqui vocês vão ver a nossa lista, minha e da Nath, tá bom? Bom, então vamos começar falando de quem? De Percy Jackson, né? O nosso protagonista, herói da história. O Percy, que foi interpretado pelo Logan Lerman no cinema, e que era uma ótima escolha pro Percy. Na verdade, eu gosto muito da aparência dele pro personagem, mas obviamente a idade dele não estava correta. Então, se vocês não sabem, na história de Percy Jackson, os personagens, o Percy, a Annabeth e a Clarice, eles começam a história com 12 anos. Então, é nessa faixa etária que eu vou me manter, até pra gente ter uma coisa bastante mais fiel, assim, né, em relação ao que a gente tinha no livro. E é por isso que, para interpretar o Percy Jackson, né, um garoto jovem, porém bonito, com olhos, assim, verdes como o mar, digamos assim, e um cabelo preto escuro,
porém muito charmoso, né, que se parece muito com o pai dele, que é Poseidon, eu escolhi o ator Jackson Dollinger. O Jackson, ele não fez muitos trabalhos ainda, né, ele tem um currículo bem pequeno, na verdade, mas ele acabou ficando mais famoso depois de fazer uma série do Disney Channel. Então, assim, já tá em casa, né, já tá na Disney, já dá pra fazer esse bem bolado aí acontecer. E, por sinal, o Jackson, ele tem 13 anos, então, assim, a idade tá show. É claro que, assim, tudo vai depender de como ele vai estar daqui a um ano, né, um ano e meio, que é provavelmente quando eles devem começar as gravações, ou enfim, começar os elencos e tudo mais, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma escolha ótima. Eu achei ele com uma carinha bem de Percy e, enfim, achei que foi bom, foi bom. Em seguida do Percy, é claro, a gente tem Annabeth Chase, que é a nossa girl power do livro, né, e do filme. Annabeth é uma pessoa com personalidade forte. A gente pode chegar num consenso em relação a isso. Mas a Annabeth também, ela é loira, ela tem olhos acinzentados, né, que é um tipo de olho bem raro, digamos assim. Mas ela tem um cabelo loiro e ela tem um cabelo ondulado, né, com algumas ondinhas, assim, na verdade. E eu acho que a Annabeth, ela precisa ser uma pessoa que tem uma cara de uma pessoa fofa, né? Eu acho que ela tem esse jeito fofo, mas ela também sabe ser o quê? Mandona, ela sabe se impor a vontade dela, impor as coisas que ela quer. E eu acho que isso tem que transparecer na atriz que for escolhida para ser Annabeth, né? A gente não pode simplesmente escolher uma menina que é 100% tipo cara de boazinha e nem uma menina que é 100% cara de menina, né, brava, enfim. Acho que a gente tem que chegar no meio termo, que é o que faz Annabeth ser Annabeth. Para isso, a gente escolheu a atriz Olivia Allen Lind, que vocês talvez reconheçam de Revenge, ou mais recentemente ela fez uma série chamada Daybreak, uma série que foi inclusive cancelada, né? Mas eu acho que a Olivia, ela tem exatamente essas características da Annabeth. Ela tem um jeito fofinho, ela sabe ser fofinha quando é necessário, né? Talvez pra, enfim, conseguir alguma coisa que ela quer de adultos, né? Ou de deuses, talvez, mas ela também sabe ser mandona, também sabe se impor. Eu acho que a Olivia, ela tem exatamente esse jeito dela, né? Inclusive em Daybreak dá pra ver que ela consegue fazer esse papel. Os olhos dela não são exatamente acinzentados, né? Como eu falei pra vocês, porque é um tipo de olho bastante raro no mundo real, mas eu acho que é uma cor que combina bem e eu acho que a gente conseguiria ter um match aí bem legal das características físicas com essas coisas mais características da personalidade da personagem. E é claro que pra fechar o nosso trio, a gente tem quem? Grover Underwood, né? O Grover, que é o melhor amigo do Percy e também o quê? Um sátiro, né? Mas ele é a pessoa que encontrou o Percy e que meio que acompanha ele, né? Ajuda ele ali na jornada, principalmente nesse primeiro livro, que o Percy, coitado, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Então o Grover tá sempre lá do lado dele. Então mentalmente ele demora mais pra crescer, os sátiros demoram mais pra crescer, mas fisicamente ele é um pouco mais velho. Apesar disso, eu acho que a gente precisava escolher um ator que conseguisse se misturar dentro de uma sala de aula de crianças de 11, 12 anos. Não adianta ele ter uma cara de muito mais velho, porque todo mundo ia achar estranho e o Percy ia falar, não quero ser amigo desse cara porque ele tem cara de mais velho, é meio assustador. Então, pra interpretar o Grover, eu escolhi o ator Micah Abbey. O Micah, ele tem esses cabelos bem enroladinhos, bem fofinhos, que são a cara do Grover, né, pra esconder os chifrinhos dele ali na cabeça. Ele tem 13 anos e ele já fez algumas participações especiais em séries, principalmente Grey's Anatomy, e ele fez também a série Cousins for Life, né, que é uma série onde ele participou um pouco mais, mas ele também não é uma pessoa que tem um currículo, assim, super extenso, né, ele é um ator mais novato, assim, mas eu acho que seria uma ótima escolha, e eu achei que ele tem uma carinha de Grover, sabe? Bom, e aí a gente precisa falar de Luke. Luke Castellan é o quê? É o nosso crush, mas também é uma pessoa que a gente fica o quê? De olho, né? A gente fica de olho nele pra ver aí o que o Luke tá aprontando. Mas o Luke, ele é um cara bastante charmoso, ele é mais velho, né, do que os outros, então ele tá na casa ali dos 17 anos. Então a gente precisava de um ator mais velho. O Luke, ele é descrito como tendo cabelos cor de areia e ele também tem uma cicatriz que corta, né, do olho dele, assim, até aqui a mandíbula, que é resultado de uma outra missão que ele fez há alguns anos atrás, né, que é uma coisa que a gente vai descobrindo ali com o passar do livro, com o passar da primeira temporada. E o Luke, ele sempre me passou muito um jeito meio de surfista. Não sei porquê, gente, mas a descrição dele sempre veio pra mim desse jeito. Inclusive, eu pensava muito nele como o Luke de DLC. Eu olhava o Luke de DLC e falava, é igualzinho o Luke de Percy Jackson, inclusive o nome é igual. E aí,
Para fazer o Luke, então, na série, no meu elenco dos sonhos, a gente escolheu o ator Alex Land. Ele fez Light as a Feather, né, que é uma série que eu, inclusive, já falei aqui no canal, mas ele participou bem pouquinho, foi só uma aparição, assim, uma participação especial. E o Alex, ele não tem uma carreira muito extensa, ele tá começando, assim. Então, ao meu ver, né, essa seria uma ótima escolha pra integrar a série, exatamente por ele não ter outros trabalhos, não ter tanta experiência, não ser marcado por nenhum personagem, né? Mesmo sendo um ator já um pouco mais velho. Então eu acho que isso é legal e eu acho que é meio nesse estilo que eles vão procurar os atores pra colocar na série, né? Atores não tão conhecidos, que não sejam marcados por nenhum personagem. Isso para as crianças, né? Porque quando a gente começar a falar dos adultos, o negócio vai mudar. Então, pra encerrar, né, os nossos campistas do acampamento meio sangue, a gente tem que falar de Clarice. Clarice, que é o quê? Antagonista de Percy Jackson, né? Ela é uma pessoa que olha pro Percy Jackson e já não gosta dele. Não gostou. E a Clarice, ela é filha de Ares. Isso significa o quê? Que ela tem um jeito meio briguento, assim, né? Que ela gosta de puxar uma briga, ela gosta de causar ali um desentendimento, né? E ela é bem brava, digamos assim, né? Ela tem uma personalidade bem forte, assim como o pai dela. E a Clarice, ela é descrita como tendo cabelos loiros, né? Claros, na verdade um castanho claro, e olhos pretos. E ela é descrita como tendo traços mais duros, né? Mais rígidos, assim. E um jeito bem, um pouco mais agressivo, assim como o pai dela. Eu acho que isso foi uma discussão, inclusive, que eu e a Nath a gente teve enquanto a gente tava falando bastante sobre quem a gente escolheria, né? E eu acho que os deuses e os filhos, eles são mais parecidos no jeito, né? E em traços, assim, do estilo mesmo, do que necessariamente sempre parecidos fisicamente, né? Porque senão seriam, tipo, vários filhos um igual ao outro, né? E por mais que eles sejam semelhantes, por mais que você olhe, bata o olho e fale, eles são irmãos, eles são filhos da mesma pessoa, eu acho que isso não é necessariamente uma regra, assim, né? Então, só pra vocês entenderem também o que a gente tava pensando quando a gente tava escolhendo esses atores e essas atrizes. E aí, pra fazer a Clarice, a gente escolheu a atriz Adora Soleil Brischer, que talvez vocês reconheçam de Disque Amiga para Matar. Inclusive, a personagem dela no Disque Amiga para Matar é bem um estilo da Clarice, assim, porque ela é uma garota que não sorri muito, ela tem um jeito, né, mais carrancudo, assim, mais fechado, e ela, enfim, tem uns gostos meio peculiares que talvez a gente não entenderia, sabe? Então eu gosto muito da personagem dela no Disque Amiga para Matar, e isso me fez já gostar muito dessa fisionomia dela pra personagem da Clarice. Eu acho que ela tem muito potencial pra ser a Clarice, ela quando faz essa cara de brava, ela fica assim perfeita, maravilhosa, e além de tudo isso, a atriz, ela tem 13 anos também, então tá encaixando aí dentro da nossa faixa etária das escolhas que a gente fez, né? Então, vamos falar o quê? Vamos falar dos adultos primeiro, né? Antes de falar dos deuses, a gente tem alguns adultos que a gente precisa falar, e o primeiro deles é o Chiron. O Chiron, que é o mentor, né? Ele é uma pessoa que acompanha o Percy, principalmente nesse começo da jornada dele, ele explica, né? Ele faz muito parte desse início da história. E ele é um centauro. Então ele é metade homem, metade cavalo. Mas na parte que ele é homem, ele tem esse jeito mais de sábio, né? Inteligente, ele tem uma barba assim bem cheia, que transmite essa ideia de que ele é muito sábio, ele é muito inteligente e ele já viveu muitos anos, né? Para fazer o Chiron, a gente pensou muito no Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen, que já fez Senhor dos Anéis, ele era o Aragorn no Senhor dos Anéis, e óbvio que isso faz alguns anos, então ele tava mais jovem, né? E ele já hoje em dia tá um pouco mais velho, mas eu acho que isso é importante para as características do personagem. Então quando eu olho pro Viggo Mortensen e eu imagino o Chiron, eu vejo muito ele no Capitão Fantástico, que inclusive é um filme incrível, que eu recomendo que vocês assistam se vocês nunca viram, onde ele é uma pessoa que tá muito em contato com a natureza, ele acredita muito no poder da natureza, na conexão dos humanos com a natureza, que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com o Chiron também. Então, essa seria a nossa escolha pro Chiron. E aí, é claro que juntamente com o Chiron, a gente tem o, né, diretor do acampamento Meio Sangue, que é o Dionísio, o Sr. D. Ele é uma pessoa que, assim, não gosta de estar lá, entendeu? Não tá nada feliz de estar lá.
E ele é, além dele ser meio ranzinza, meio mal-humorado, assim, o tempo inteiro, ele também é o quê? Bastante irônico, né? Ele tem umas tiradas engraçadas, ele faz um humor que talvez não seja pra todo mundo, assim, né? E eu acho que ele tem esse estilinho, assim, meio sarcástico, né? E eu acho que uma pessoa que seria perfeita pra esse papel é o Andy Garcia. Vocês com certeza conhecem ele por conta de 11 Homens e um Segredo, que é uma franquia da qual ele fez parte, e também Os Intocáveis. E mais recentemente ele fez uma série chamada Modern Love, né? Amor Moderno, que inclusive é uma série que eu gostei muito. Ele já tá mais velho, né? Ele tá um pouco diferente, mas eu acho que ainda assim ele combina bastante com o Sr. D, e acho que seria uma escolha excelente. E aí a gente vai falar de quem? Dela. Sally Jackson. Sally Jackson, que é a mãe do Percy, né? E que é uma personagem bastante importante, porque o Percy, ele tem uma relação muito próxima com a mãe dele, né? A mãe dele sempre foi tudo que ele teve, a mãe dele sempre foi tudo que ele imaginava, né? O mundo inteiro dele era relacionado com a mãe dele, ele menciona muito a mãe dele o tempo inteiro, ele sente saudades, ele quer estar junto com ela. E eu acho que ela precisa muito ter esse jeito maternal, esse jeito mais acolhedor, digamos assim, né? E ela é uma personagem que é descrita de uma forma bem básica, assim, ela tem cabelos castanhos escuros, assim, e olhos escuros também. E aí, né, o que a gente pensou? Uma pessoa que tem esse jeito mais acolhedor. E uma pessoa que passa muito essa mensagem é a Sarah Drew, que vocês provavelmente conhecem de Grey's Anatomy, porque ela fazia a April. Eu sei que a Sarah Drew é ruiva, né? A gente tá acostumado a ver ela com aquele cabelo bem vermelho dela e tal, o que é lindo. Mas eu acho que se ela pintasse o cabelo de preto, né, se ela deixasse o cabelo mais escuro, assim, eu acho que ela ficaria perfeita, funcionaria super bem no papel de Sally Jackson, principalmente porque ela tem esse jeito mais maternal. Eu gosto muito dela, eu me sinto muito acolhida, assim, eu queria que ela me abraçasse, entendeu? E falasse que vai ficar tudo bem, mesmo que ela nem sabe do que ela tá falando. Ela só me abraçaria e falaria, vai ficar tudo bem. E eu falaria, tá bom, então vai ficar tudo bem. Então eu acho que seria uma boa escolha, sabe? Acho que isso já transmite a essência de Sally Jackson. E se a gente falou de mãe do Percy, então vamos falar do quê? Do pai do Percy, né? O Poseidon causou um pouco, né? Causou um pouco aí, porque não era pra ele ter filho, de repente ele teve filho, daí todo mundo ficou meio tipo, ai meu Deus, tal. E veio o Percy Jackson, que não tinha nada a ver com a história, e acabou no meio dessa confusão toda aí. Mas, além da gente saber que o Percy Jackson, ele lembra muito o pai dele, né? Ele tem ali traços que lembram principalmente os olhos e tudo mais. O Poseidon, ele costuma aparecer como um homem de cabelos escuros, sempre bronzeado, assim, né? Um jeito meio praieiro. Entendeu? Ele é meio praieiro, porque afinal ele é o quê? O deus dos mares. Talvez uma prainha, entendeu? Uma cerveja gelada. Esse é o jeito do Poseidon, sabe? E aí, nada como uma aura latina, né? Para interpretar Poseidon, que seria o ator Edgar Ramirez, que é venezuelano. Vocês provavelmente conhecem ele da série American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace. Ele era o Gianni Versace, inclusive, né? Então foi o assassinato dele que a gente investigou aí na série. Mas ele é um ator já que, enfim, tá ganhando mais espaço. Ele, inclusive, foi confirmado pra participar do filme novo da Disney, que é o Jungle Cruise. Então, assim, já tá aí, já tá na Disney, já tá no cruzeiro. Meu filho, é só chegar e fazer o Poseidon, entendeu? É só chegar. Botar ali uma camisa meio havaiana e é nóis, vamos aí. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que uma coisa importante, além dele ser, enfim, belíssimo, lindíssimo, vamos casar, ele tem esse jeito de galã, sabe? Ele tem um sorriso bastante charmoso. E eu acho que isso é uma característica que a gente precisa, não só no Poseidon, mas nos deuses em geral, né? Porque afinal eles precisam ter esse jogo de cintura aí com as pessoas. Então a minha escolha, né? A nossa escolha, na verdade, seria Edgar Ramirez. Foi muito bom escolher essas fotos deste homem, pois ele é simplesmente belíssimo. E aí, vamos falar do quê? Ares, o deus da guerra. Eu vou falar que eu tenho um sonho, entendeu? E talvez vocês não vão concordar, talvez vocês não vão entender, mas eu vou pedir pra vocês só embarcarem nessa comigo. E é isso, meu sonho para interpretar Ares, o deus da guerra, é ninguém menos do que Dwayne The Rock Johnson. Então sim, o The Rock. Eu amo o The Rock, sou muito fã dele, sou muito fã dos filmes dele, eu acho ele um homem, assim, perfeito, maravilhoso. Vocês com certeza conhecem ele por causa de Velozes e Furiosos, mas enfim, o cara tem, assim, um monte de filme, ele faz filme adoidado. Ele, inclusive, também vai estar nesse filme da Disney, o Jungle Cruise, né, então ele também já tá na firma, tá ligado? Então dá uma ligadinha, fala, oi The Rock, cola aqui no set, vamos gravar umas imagens, e aí ele vai lá e vai
vai ser o Ares. Mas eu acho que ele tem essa aura, assim, né? Ele tem que ser um pouco mais debochado, ele tem que ser um cara mais violento. O Ares, ele gosta de uma boa briga, ele gosta de um desentendimento, assim, né? E eu acho que seria muito interessante ver esse jeito do The Rock, porque o The Rock, ele é bravo, ele é musculoso, ele gosta de uma briga, mas ele também é engraçado, ele também é divertido, ele faz umas piadas. Eu acho que ficaria incrível, eu acho que seria muito bom. O The Rock, ele tem esse jeito, ele adora uma cena de ação, ele adora um filme de ação, mas ele também tem esse lado mais cômico, né? Inclusive ele fez Jumanji, que é exatamente uma mistura dessas duas coisas. E aí eu olhei e falei assim, acho que eu preciso disso na minha vida. Entendeu? Eu preciso disso. Por favor, eu preciso. A gente tá quase terminando, porque, né, o vídeo já tá ficando gigantesco, mas a gente ainda tem 2 deuses que a gente precisa falar. E o primeiro deles é Zeus. Zeus, que é, né, o cara que, enfim, gerou toda a história aí desse primeiro livro, né, porque afinal foi o raio dele que foi roubado. Zeus é o deus dos trovões, né, o deus dos céus, assim. Então é um cara que, assim, sempre tá por cima de tudo, só que ao mesmo tempo ele é bastante o quê? Sofisticado, entendeu? Ele é contido, ele sabe expressar sua raiva, ele sabe, ele sabe impactar as pessoas e dar aquele momento de impacto, mas quando é necessário, ele também sabe ser mais comedido, ele sabe ser mais sofisticado, né, mais chique. Então, tem muitas possibilidades, mas um que eu gostaria muito de ver, que é uma pessoa que eu acho que tem exatamente esses traços de personalidade dos Zeus, é o Idris Elba. O Idris Elba, que já é um deus grego na vida real, né, porque afinal esse homem, assim, nenhum defeito, perfeito, maravilhoso, lindíssimo, belíssimo, educadíssimo, talentosíssimo, ele é tudoíssimo. O Idris Elba, que talvez vocês conheçam como Heimdall, que fez, enfim, todos os Thor, ele fez Vingadores também, né, que é um personagem bastante importante e eu amo o Heimdall dele. Mas o cara, assim, ele já fez de tudo, de filme, de série, ele tá, assim, em todas, ele aparece em todas. E, assim, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que a gente pode inclusive perdoar a participação dele em Cats. O coitado não sabia no que ele tava se metendo, entendeu? Então a gente vai fingir que não aconteceu, deixa pra lá. E aí, Idris Elba, o que resta pra você? Participar de Percy Jackson pra ser o Zeus, que aí você vai ser o dono da porra toda. E aí a gente vai o quê? Ter que se curvar diante a você e a gente vai poder de uma vez por todas deixar Cats e enfim, tudo aquilo, né, pra trás. E o nosso último personagem, o nosso último deus dessa lista tem que ser o quê? Hades, que é o deus do submundo. O Hades é um personagem malicioso, ele é um personagem que tem uma lábia muito boa, né? Assim como todos os outros deuses, ele é bastante charmoso, ele sabe usar os seus atributos a seu favor, mas é uma pessoa com quem... Uma pessoa, né? É um deus com quem a gente tem que ter muitos pés atrás, porque o cara tá sempre, assim, 10 passos na nossa frente. E aí, eu acho que o Hades, ele é muito manipulador, mas ele sabe também transmitir a mensagem que ele quer. Se ele tem segundas intenções, se ele tem coisas que ele quer, né, ele vai conseguir o que ele quer. Pensando nisso tudo, me vem apenas uma pessoa à mente, que é o Mads Mikkelsen. O Mads, ele é um ator fantástico. Eu amo ele. Ele é um ator, assim, maravilhoso, completo, perfeito, tudo. Tudo, este homem é tudo. Mas eu confesso que desde a interpretação dele de Hannibal Lecter, que é um dos serial killers mais conhecidos e mais, enfim, adorados aí da história, né? Ele fez o Hannibal na série Hannibal e a interpretação dele do personagem é simplesmente maravilhosa, porque o Hannibal tem esse jeito também meio chique, sofisticado e ao mesmo tempo cheio de segundas intenções, super manipulador. E isso mostra que o Mads, ele tem isso no sangue dele, ele consegue entregar isso, né? Então eu olho pra ele e eu só consigo pensar Hades. Acho que seria uma escolha perfeita quando a gente pensa, então, em Hades, Zeus e Poseidon, ou seja, Edgar Ramirez, Idris Elba e Mads Mikkelsen. Eu gosto do que eu vejo, entendeu? Eu gosto, eu acho que no conjunto ali o negócio tá funcionando. E com isso, a gente encerra a nossa lista de elenco dos sonhos da primeira temporada, do primeiro livro de Percy Jackson. Como eu falei pra vocês, isso aqui foi só, né, os nossos debates, eu e da Nath, assim, do que a gente achava, o que a gente imaginava, como a gente imaginava cada personagem. Eu não tenho a menor ideia do que esperar, confesso, assim, não tenho a menor ideia. O Rick Riordan, né, ele já comentou lá nas redes sociais dele que a gente ainda tá muito distante de qualquer escolha de elenco, porque ele ainda tá escrevendo o piloto da série. Tá lá trabalhando, tá show, o negócio tá andando, vai acontecer, mas a gente ainda tá realmente muito antes pra falar de elenco de fato. Mas, né, em algum momento a gente vai ter anúncios de elenco e aí a gente bate aqui as nossas figurinhas pra ver o que a Disney resolveu fazer. Então, ó, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários qual é o seu elenco dos sonhos, quais desses você concorda, quais desses você discorda, assim,
veementemente não quer de jeito nenhum. Então deixa aqui nos comentários todas as suas opiniões e comentários e dúvidas e tudo com respeito. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que vocês queriam muito ver esse vídeo e foi muito legal fazer, a gente se divertiu muito criando essa lista, imaginando essa lista incrível. Deixa aqui nos comentários também sugestões de outras séries, sagas, livros, histórias que vocês gostariam de ver, um elenco dos sonhos feito por mim mesma, então deixa aqui nos comentários qual é o próximo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijão!